Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Me chamo Eduardo Ferreira e sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 9 de novembro, às 19 horas e 13 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do quinto período noturno do curso de Direito da ProMinas. Hoje, estamos ainda nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que ainda nos impede de encontrarmos pessoalmente, mas que não irá nos impedir de dar continuidade na nossa caminhada. No que diz respeito ao nosso encontro, conforme antecipadamente comunicado a todos aqui presentes, ele está sendo inteiramente gravado e posteriormente eu estarei disponibilizando para os meus alunos da Prominas lá no Pincel Atômico como estudo dirigido não avaliativo, e para os meus alunos da Prominas e para todos os meus alunos também vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira. Já estava com saudade dos meus alunos do quinto período, tempinho a gente não tem aulas de conteúdo, tivemos avaliação na última semana, mas hoje nós vamos dar prosseguimento. No último encontro que a gente teve matéria, a gente falou sobre a teoria geral da prova, falando para quem a prova é destinada, que a prova ela tem um grande objetivo de auxiliar o autor ou o réu, a depender de quem está fazendo a prova, a comprovar aquelas alegações que ali estão sendo feitas no processo, e também auxiliar para que o juiz tenha uma decisão favorável à sua tese. Então, as provas, elas têm uma importância enorme. Nós vamos conversar inicialmente sobre a produção antecipada de provas, e posteriormente eu vou falar com vocês sobre a questão da confissão e também do depoimento pessoal. Vamos passar rapidamente também pela ata notorial, mas o grande objetivo é falar agora de produção antecipada de provas, ata notorial, depoimento pessoal e também confissão. No que diz respeito a esse encontro, para os meus alunos da Prominas, já está disponibilizado para vocês, lá no Pincel Atômico, um material de apoio deste nosso encontro, que tem o texto do CPC, para que vocês possam seguir e facilita na absorção ainda maior do conteúdo, está seguindo, está já fazendo as anotações, as observações que entenderem necessárias. Vamos então lá começar esse bate-papo aqui sobre, iniciando aqui hoje, produção antecipada de provas. E sobre a produção antecipada de provas, para a gente iniciar, nós temos que ir lá no artigo 381 do CPC, porque ele fala assim: a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, e aí coloca dois pontos e vem depois 3 incisos, nas situações em que existe a possibilidade de se tentar fazer a produção antecipada das provas. Primeira observação, são 3 incisos, os 3 já estão aí no nosso chat, mas só para vocês já ficarem sabendo de algo. Produção antecipada de prova não é uma regra, porque o momento de produção de prova já está pré-estabelecido no CPC. Algumas provas já devem ser feitas com a petição inicial, com a resposta do réu, e as outras provas devem ser produzidas em um momento chamado audiência de instrução e julgamento. Quando você, por exemplo, produz a prova testemunhal, quando você produz, por exemplo, o depoimento das partes, quando você, eventualmente, possa ter dúvidas sobre a perícia, tem o esclarecimento dos peritos. Então, tem momentos já determinados ao longo do processo para se produzir as provas. A produção antecipada, o próprio nome já nos diz, antecipada. Então, é antes do momento que normalmente iria acontecer aquela produção da prova. E quais são as hipóteses em que o CPC permitiu essa produção? A primeira delas, haja fundado receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então, quando se notar, opa, tem que fazer a produção da prova, porque se deixar para produzir mais à frente, vai ser uma questão muito difícil, ou mesmo impossível para se comprovar. Essa é a primeira hipótese em que se permite a produção. Dá um exemplo aí, professor, nesse caso. Se, por exemplo, está tendo um problema no imóvel
e no que diz respeito à situação, eu tenho que fazer a prova de um vício, por exemplo, de um prédio, porque o prédio está em cair. E se eu for esperar o momento da prova dentro do processo, o prédio vai cair. Aí, até Hum, comprovar que tinha aquela rachadura, é muito mais trabalhoso, entende? Situações entendi. que existe um risco de perecer aquela situação. Ou então, vamos imaginar que você, Ita, está me falando que a Camila, ela não guardou da forma correta a produção de alimentos que você fez. Aí, se não for fazer a produção da prova naquela hora, o alimento vai perder. Precisa ser feito naquele momento. São situações excepcionais. Conseguiu entender, meu amigo? Entendi. Ok. Maravilha. Segunda hipótese em que se permite a produção antecipada de provas. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição. Prof, você está falando muito rápido, prof. Tá, vou falar mais lento. Vou falar aqui então desse segundo. Aqui fala no segundo inciso, no artigo 381, da situação em que é permitida a produção antecipada da prova quando ela é possível, ela é suscetível de viabilizar a autocomposição, ou mesmo um outro meio de solução do conflito. Vamos dar um exemplo. Que situação seria essa, Eduardo? Eu vou antecipar uma prova porque ela pode vir possibilitar um acordo. Vamos entender. Vamos imaginar que eu e a Camila estamos tendo uma discussão, porque ela está me falando que o serviço dela, o produto dela está valendo um determinado valor, eu questiono falando que tem outro valor por causa de uma situação, de outra situação. A gente tem uma ação, ou está querendo ali buscar resolver aquela situação. O processo já existe, mas eu viro para a Camila e falo, Camila, vamos fazer uma coisa? Antes de buscar a tentativa de resolver essa situação, deixar mesmo ir para sentença, ou mesmo buscar outras provas, será que não seria interessante a gente produzir uma prova pericial, por exemplo, que aí já analisa mais ou menos o que deve ser feito nessa situação, você está me falando que deve ser feito isso, eu falo que deve ser feito outra coisa, vamos perguntar para um perito. Aí a Camila fala, é interessante, vamos tentar fazer isso para já tentar agilizar. Está vendo que existe essa possibilidade de se antecipar a produção de provas? Se existe a possibilidade de acordo, de autocomposição entre as partes. O grande objetivo do processo é resolver os conflitos sociais. E o que quer dizer isso? O que eu sempre falo com os clientes e também com os alunos. O ideal é que nem exista ajuizamento de ação. O ideal é que as partes, antes mesmo de ter um processo, consigam conversar e, através dessa comunicação, consigam resolver aqueles seus eventuais problemas. Quando eu vou ao Poder Judiciário, é porque esse primeiro momento de conversa não possibilitou um eventual acordo entre as partes. Só que ao longo de todo o processo, e em especial no Código de Processo Civil de 2015, se valorizou muito a questão da conciliação, mediação, a própria arbitragem, mecanismos que possibilitam a realização de acordos e que, dessa forma, os processos consigam se resolver mais rapidamente e que ambas as partes saiam, pelo menos, um pouco satisfeitas. Que eu costumo falar que no acordo, dificilmente as partes, as duas, sairão completamente satisfeitas. Não, porque o próprio acordo, ele parte desse pressuposto de uma negociação em que as partes, em algum momento, devem abrir mão de algo para que se consiga solucionar aquele conflito. Então, aqui, a segunda hipótese em que é permitida a produção antecipada de prova é se ela for necessária ser produzida para, de alguma forma, possibilitar, auxiliar a autocomposição, o acordo entre as partes. Também existe a terceira hipótese, que também está aí na telinha para vocês no chat, em que se permite a produção antecipada de provas para se ter um prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Vamos lá. Aquele mesmo exemplo que eu dei para a Ita aqui, da questão do imóvel urbano.
no que diz respeito à construção. Pessoal, estão me escutando? Acho que voltou a imagem. Me fala aqui, voltou a imagem, voltou a voz? Ficou um pouquinho fora, né? Maravilha. Maravilha. Hoje está emocionante, né? Em relação aqui aonde nós paramos, estamos falando da terceira hipótese em que se permite a produção antecipada de provas. É esse inciso terceiro do 381. E, pessoal, como é que seria essa situação? Vamos imaginar que a Ita, que havia me perguntado, ela constrói imóveis. Vamos imaginar essa situação. Ita, ela é uma empreiteira, ela faz empreitadas. Ela construiu o meu imóvel. Quando o imóvel finalizou, eu tinha notado alguns probleminhas, mas isso foi seguindo. Chega um ponto que eu começo a me questionar, ué, calma aí. Essa situação, ela tá gerando desgaste, eu combinei com a Ita, e eu tô achando que teve algum erro na construção aqui, em alguns pontos que eu não tô concordando. Eu não sou engenheiro, eu não tenho conhecimento técnico para falar se realmente o que foi feito pela Ita estava errado, ou se foi um desgaste do próprio tempo, ou mesmo algum produto que teve algum tipo de problema, eu não sei dizer. E tem ações que têm valores elevados. Vamos imaginar que essa minha casa é de um valor elevado. Hoje o imóvel está caro, mas vamos pensar que é 5 milhões de reais no imóvel, e aí eu vou questionar isso. Pessoal, pensem comigo. O que eu preciso saber para efetivamente ou ajuizar a ação mesmo e seguir contra a Ita buscando o meu direito, ou então de entender que não foi uma falha dela e até não ajuizar a ação, é uma análise mais detalhada. Então pode ser que eu queira, por exemplo, fazer uma produção antecipada de prova para verificar se eu ajuizo ou não uma ação. E essa prova seria uma perícia, para aí o perito analisar e verificar se realmente ali é uma situação de um erro da profissional, no caso a Ita, que eu a contratei para ser empreiteira do meu imóvel, ou se realmente é uma falha de uso ou desgaste do tempo que está gerando aqueles pequenos defeitos no meu imóvel. Nessa terceira situação, o artigo 381 está possibilitando que se realize a produção antecipada de provas. Tranquilo? Maravilha. Meus amigos e minhas amigas, só que além dos 3 incisos, o artigo 381 também possui parágrafos. No parágrafo 1º, estou colocando aí na telinha para vocês, fala para a gente que o arrolamento de bens observará o disposto nessa seção, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Eduardo, o que quer dizer isso? Arrolamento de bens é uma situação que nós vamos tratar lá no semestre que vem, em especial. Quando a gente vai falando da execução, depois de passar das oportunidades para que o executado se manifeste no processo de execução ou no cumprimento de sentença, o juiz, o oficial de justiça, ele vai arrolar bens. O que é isso? Fazer uma lista com todos aqueles bens para, logo mais, fazer os atos de expropriação. Tentar vender o bem, fazer a própria penhora para adjudicar o bem. Aqui no parágrafo 1º só está deixando claro que se o arrolamento, se essa lista dos bens, ela for somente para documentar, para registrar quais são os bens que existem, e não para se realizar um ato de apreensão,
tudo que diz respeito a esses artigos aqui, do 381 ao 383, irá se aplicar no caso, tá bom? Ah, Eduardo, mas eu estou querendo fazer essa lista, esse arrolamento de bens, para buscar fazer apreensão, a penhora, buscar realmente pegar o patrimônio de um devedor, por exemplo. Aí não é aqui a ordem e a sequência que deve se seguir em relação ao arrolamento, mas sim tudo que está determinado lá, a partir do artigo 700, 800 e poucos, onde fica o título da execução, e onde está lá também todos os atos que envolvem expropriação de bens do devedor, toda a caminhada que envolve a busca por uma satisfação de uma obrigação que deve ser cumprida pelo executado para o executante. Ô, professor, então, esse arrolamento, né, que vai verificar esses bens, é somente para documentação? Nesse caso aqui do parágrafo 1º, Ita, o arrolamento, normalmente, ele é feito para ir tentar se realizar a apreensão. Lá no processo de execução, por exemplo, Ita, se o oficial de justiça tenta citar, ele já vai lá e faz o arrolamento, falando o quê? Ó, na casa da Ita tem um carro, modelo tal, 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 eu vi ali uma televisão, já faz a lista, para caso você não venha a efetuar o pagamento lá na execução, ou no cumprimento de sentença, eu já tenho uma lista para saber quais os bens eu vou pegar. Aí é o arrolamento para fazer a apreensão e realmente a busca pelo patrimônio do devedor. Aí não o que está aqui, segue o que está lá no tópico da execução. Certo. O que está aqui é se você, por exemplo, Ita, quer só fazer um arrolamento, documentar. Vamos dar um exemplo? Como é que seria isso, então? O que você acha? Como é que seria uma situação em que eu vou pedir um arrolamento só para documentar? Vamos imaginar que eu e você estamos com uma discussão societária e nós vendemos esses produtos para casa. Dá muito dinheiro, né, Ita? Prego, tinta, isso é caro, não é? E é muito objeto, concorda comigo? Certo. Aí o que eu faço? Eu posso pedir para fazer um arrolamento só para que eu já tenha um conhecimento de todos os bens que estão lá dentro da nossa empresa, Rita. Entende? Para conseguir documentar, porque hoje eu e você vamos imaginar que a empresa ficou um pouco bagunçada, nós nem sabemos exatamente o que é que tem dentro da empresa. E aí a gente quer saber, tem quantos? 1.000 pregos, 2.000 latas de tinta, não sei o quê, vamos detalhar, vamos documentar. Se for só com esse objetivo de documentação, aí o parágrafo 1º está falando que vai seguir o que está aqui no 381, 382 e 383. Tranquilo? Entendeu, meu amigo? Ok. Maravilha. Vamos seguindo aqui. Lá no parágrafo 2º do artigo 381, fala para a gente que a produção antecipada de prova é competência do foro onde deva ser produzida ou do domicílio do réu. Aí, no parágrafo 2º, quem está com papel, ou quem está fazendo anotação, puxa certinho e escreva. Competência. Por quê? Quando eu falo de antecipação de prova, isso aqui é uma ação. Você distribui o processo de produção antecipada de provas. Porque o objetivo desse processo é o quê? Produzir aquela prova. Depois que produziu, acabou. Você tem a prova, e aí vai poder, caso queira, usar no processo no futuro. Mas o grande objetivo aqui dessa produção antecipada de prova é só realizar aquela prova que você está requerendo. Aí, tem dúvida. Eu ajuizo onde? É no domicílio do réu? É no domicílio do autor? É onde está o bem? É onde vai produzir a prova? Para não ter discussão, o parágrafo 2º aí do artigo 381 já deixou claro. A produção antecipada de prova é de competência do juízo, ou de onde deve se produzir a prova, ou do foro do domicílio do réu. Então, te deu duas opções. Vamos imaginar que a prova tem que ser produzida em Janaúba. E vamos imaginar que a Camila mora em Montes Claros. A prova vai ser produzida em Janaúba, mas Camila mora em Montes Claros. Onde eu posso ajuizar? Nessa hipótese, em qualquer uma das situações. Ou onde vai produzir a prova, e eu distribuiria esse meu processo de produção antecipada de prova em Janaúba, ou, se eu achasse melhor iniciar aqui em Montes Claros, faria aqui mesmo
uma vez que o parágrafo 2º deixou aberto aí, ou no local onde vai se produzir a prova, ou no local do domicílio do réu. Tranquilo? Maravilha. Só que olha que interessante. Para não ter bagunça, para não ter tentativa de burlar, porque vocês lembram que, no que diz respeito ao juiz, uma característica muito importante é aquela questão que envolve o juiz natural. Ou seja, você não escolhe o juiz que vai julgar a sua causa. Ele é, em regra, sorteado. Mas olha que interessante, a observação que o parágrafo 3º do artigo 381 nos fala, coloca lá para a gente que a produção antecipada de prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Isso é interessante, por quê? Porque, normalmente, quando você distribui uma ação, eventuais ações que são daquelas mesmas partes, daquele mesmo objeto, tem que ser distribuídas no mesmo juízo. Isso chama-se prevenção. Só que aqui, nós vimos no parágrafo 2º uma possibilidade de ter um foro diferente do domicílio do réu. Que aí no parágrafo 2º falou que eu posso, inclusive, distribuir essa produção antecipada de prova, esse processo para fazer essa produção antecipada de prova, no local onde a prova deve ser feita, deve ser produzida. Lembrem-se, em regra, a competência para a distribuição de ação está determinada no próprio CPC. E onde você vai conseguir analisar? Onde que, em regra, a regra geral, onde é que se distribui a ação? A ação se distribui no foro do domicílio do réu. Essa é a regra. A regra geral é essa. Vou procurar o domicílio do réu para saber essa questão. Você vai achar a questão de competência a partir lá do artigo 42 do CPC e vai até mais ou menos o 53, se não me engano. Só que existem regras lá entre o 42 e 53 do CPC que já são pré-determinadas em relação à questão de onde eu devo distribuir minha ação. O que está sendo dito aqui no parágrafo 3º? No que diz respeito à produção antecipada de prova, você está distribuindo uma ação só para produzir uma determinada prova. Então, pode ficar tranquilo, porque mesmo que não seja o domicílio do réu, não vai impedir que lá na hora de você ajuizar a ação, você venha a ajuizar em outro foro, seguindo as regras que estão lá determinadas no 42 a 53, se não estou equivocado, do CPC. Então, é uma situação que possibilitou que a produção antecipada de prova fosse feita em local diferente do domicílio do réu, buscando uma facilitação para produzir aquela prova, mas que não gerou um conflito, assim por dizer, com o artigo 42 a 53, onde está lá determinado as regras para a distribuição de processos dentro do Brasil em regra. Tá bom? E aí? Dentro do artigo 381, falei que existem parágrafos. Além desse, um outro que é interessante é o parágrafo 4º. Por quê? Como está aí na telinha para vocês, lá fala para a gente que o juízo estadual, ele tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, da entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Então, coloca um asterisco aí, que isso aí é uma peculiaridade. Existem comarcas, cidades, que têm a justiça estadual, mas não têm a justiça federal. Vamos dar exemplo. Acho que o Coração de Jesus tem justiça estadual, mas não tem justiça federal. Vou dar outro exemplo. Monte Azul tem justiça trabalhista, mas não tem federal. Capitão Enéas não tem justiça. São João da Ponte. Então, ter justiça federal não é em todas as cidades do Brasil. Montes Claros, a título de exemplo, que é a cidade a que falamos, ela tem a peculiaridade de ser uma cidade desenvolvida e que aqui tem todas as justiças. Aqui tem justiça trabalhista, aqui tem justiça federal, aqui tem justiça trabalhista, eleitoral, justiça estadual como um todo, uma quantidade considerável de varas. Então, no que diz respeito a Montes Claros, tem tudo. Então, uma produção antecipada de prova contra a União, as entidades autárquicas e as empresas públicas federais. Em Montes Claros, por exemplo, se você quisesse fazer isso, você vai distribuir onde? Na Justiça Federal.
Parágrafo 4º aqui é só para aqueles locais onde tem justiça estadual, mas não tem justiça federal. Vamos dar exemplo de Coração de Jesus. Imagina que você está lá em Coração de Jesus, tem que produzir uma prova, e lá não tem justiça federal. E aí é um processo para produzir uma prova em relação à União, uma entidade autárquica, uma empresa pública federal. Aí você teria que vir a Montes Claros para distribuir essa produção antecipada de provas? Não, porque o parágrafo 4º deixou a possibilidade do juiz estadual exercer essa competência para a produção de provas antecipadas quando for requerida em face da União, das entidades autárquicas ou das empresas públicas federais nesses locais em que não se tem justiça federal. Tranquilo? Isso é uma exceção específica para os locais onde não se tem justiça federal. Se no local tem justiça federal já determinado, né, pessoal, não tem o que falar, aquela competência da Justiça Federal. Aqui é só uma exceção, uma forma de tentar facilitar para o cidadão como um todo o acesso a essa produção antecipada de prova nas hipóteses que estão aqui previstas no 381. Tranquilo? Maravilha. Só que o 381 ainda tem um quinto parágrafo para finalizar. E o que ele fala? Que aplica-se o disposto nessa seção aquele que pretende justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Você quer provar uma situação fática, uma relação jurídica, simplesmente, mas não tem um caráter contencioso, não tem uma briga, não tem um conflito, você só quer documentar que aquela situação aconteceu. Tem gente que quer documentar determinadas situações. Se você tem o objetivo de só documentar, de só vir aqui verdadeiramente comprovar, justificar a existência de um fato ou de uma relação jurídica, se não houver conflito, por óbvio, aqui o parágrafo 5º falou que os procedimentos e os detalhes no que diz respeito a essa situação, você tem que seguir o que está aqui no 381, 382 e 383 do CPC. Tranquilo? Maravilha. Quer saber, até agora estamos conseguindo entender? Sim ou não? Então, tranquilo, prof. Está meio complexo, mas dá para entender. Né? Porque o que é porque, às vezes, prof, você fica assim, você não vai direto ao ponto, você fica mostrando exemplo, e vai. A hora que chega no final, eu já esqueci o início todo. Mas tá bom. Eu estou dando exemplo, a gente tentar memorizar, mas aí qualquer dúvida me fala, eu repito novamente. Tá bem, tranquilo. Seguindo aqui, o 382 fala para a gente que na petição que vai ser distribuída aqui para fazer essa produção antecipada, o requerente vai apresentar quais são as razões que justificam a necessidade da antecipação da prova e vai mencionar com precisão os fatos sobre os quais a prova há de se recair. Então, aqui você vai fazer a petição para pedir a produção antecipada de prova, mas tem que explicar primeiro o porquê você está pedindo a produção antecipada de prova e em relação a quem que você está querendo produzir aquela prova. Com isso, o parágrafo 1º, ele fala para a gente que o juiz vai determinar de ofício ou mesmo... Ô, prof, nesse caso aí, quando eu vou fazer a petição antecipada da prova, eu tenho que provar para o juiz que é realmente necessário, que está acontecendo algo gravíssimo, mas se eu fazer uma petição ali simples, ele vai acatar aquilo ali. Você vai fazer uma petição para comprovar que existe, naquele seu caso, uma das 3 hipóteses do artigo 381. Ah, tá ok. É isso que você tem que fazer. Por quê? É o que nós estamos falando, Ita. Produção antecipada é regra ou é exceção? É exceção. Porque existem momentos para produzir prova dentro do processo. Concorda comigo? Uhum. Comigo, por exemplo, na petição inicial, na resposta do réu, na audiência de instrução e julgamento, você escuta testemunha, depoimento de parte. Então, já tem os momentos certos para se fazer as provas. Aqui é uma exceção. Então, você vai ter que provar para o juiz que o seu caso, ele está se enquadrando em uma das 3 hipóteses do 381. Certo. E aí, por óbvio, justificar o porquê que tem que antecipar a prova, por que não pode esperar um momento oportuno para o juiz analisar aquela situação, tá bom? Entendido, ok. Primeiro, fala que o juiz determinará de ofício a requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se não tiver conflito. O que quer dizer isso? Se tiver outra parte,
e vai se produzir a prova, eu tenho que dar a possibilidade da outra parte também ter o conhecimento que está indo se produzir uma prova, para ele ficar de olho, verificar se realmente está sendo feito tudo de acordo com a lei. Então, quando existe um contencioso, um conflito que possa vir daquela prova, a outra parte vai ser intimada, vai ser citada para poder aqui analisar e acompanhar toda aquela produção de prova, para, caso ela entenda ter algo que não está seguindo a lei, vir aqui já questionar. Tranquilo? No que diz respeito aqui à produção antecipada de prova, lembre-se de um detalhe. O grande objetivo é a produção da prova. Aqui você não está querendo analisar se João ou Maria são certos ou errados em relação ao caso. Aqui só quer produzir a prova. O parágrafo 2 fala que o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. O que o parágrafo 2 está falando, então, aqui, para a gente ficar claro? Aqui na produção antecipada de prova, qual o objetivo? Produzir uma determinada prova. Aqui o juiz não vai ter o objetivo de falar quem A está certo, o B não está, o direito de A está aprovado. Não, aqui não é esse o objetivo. Aqui o grande objetivo é produzir uma determinada prova. Assim que produzido, o juiz não se manifesta, não fala nada sobre aquelas questões de fato que ali estão tentando se provar, ou sobre as consequências jurídicas que podem ocasionar daquela prova. Não é esse o objetivo da produção antecipada de prova. É somente produzir a prova. Tá bom? Para, se for necessário, usar em um determinado processo. Tranquilo? No que diz respeito à prova, o parágrafo 3º vem falar que tipo de prova eu posso pedir. E aqui fala que os interessados vão poder requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que estiver relacionada ao fato, salvo se houver a produção conjunta e que acarretar uma excessiva demora. Porque se for demorar muito também, não vai fazer produção antecipada de prova, vai seguir o caminhar normal de um processo. Mas aqui deixou fazer qualquer tipo de prova, lógico, tendo fundamentação, justificando, né, o que diz respeito àquela situação, porque o grande objetivo, eu estou repetindo, mas é para não esquecer, é, depois de finalizar tudo aqui, produzir a prova. Aqui não é o momento em que o juiz vai decidir quem está certo ou errado, é só produzir a prova. Você pode me falar, Eduardo, mas isso tudo para produzir uma prova? Gente, a depender da prova, ela pode auxiliar você ganhar uma ação, ou a ausência dela pode fazer você perder. Então, existem situações que é tão relevante a prova, que é necessário eu ter essa cautela para evitar maiores prejuízos ao longo da caminhada do processo. Tranquilo? Por isso que aqui tem uma peculiaridade, Ita, Camila, que estão aqui ao vivo, que eu acho curioso. Porque normalmente quando a gente fala de processo, a gente já pensa o quê? Defesa do réu, vocês lembram disso? Contestação, reconstrução, vocês lembram daqui tudo? A gente já pensa assim, eu vou contestar. Só que tem um detalhe. Olha o que o parágrafo 4 fala. É diferente. Nesse procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. O Eduardo, não pode ter defesa? E a ampla defesa? E o contraditório? Eu não posso recorrer? E o duplo grau de jurisdição? Gente, é o que eu estou repetindo. Qual o objetivo da produção antecipada de prova? Somente produzir uma prova. Pode ser que, a depender da prova que for produzida, no processo vai ter. Vocês lembram do parágrafo 3º? O inciso 3º do artigo 381? É permitido para você analisar ou justificar se vai ou não ajuizar a ação. Pode ser que, através dessa prova, só de fazer a prova, já resolver a situação e nem a ação vai ser ajuizada. Então, por isso, aqui, até porque tenta ser o mais rápido possível, o parágrafo 4º fala que não se tem recurso nem defesa. Pois, então, para que a outra parte vai ser intimada? Para acompanhar a produção da prova. Para ficar de olho, verificando se tudo que diz respeito àquela prova está mesmo ou não sendo cumprido, se a lei está sendo seguida. Tá bom? Terminou. Eduardo,
Se eu fiz o pedido e foi negado, negou totalmente a sua possibilidade de produzir prova. Aí cabe recurso. Aquele que está pedindo a prova pode fazer apelação para recorrer daquela situação. Mas tirando isso, não tem recurso nem defesa. Terminou a produção de prova, produziu a prova. E aí? O artigo 383 fala para a gente. Os autos vão permanecer na secretaria, no cartório, durante 1 mês, para extração de cópias e certidões pelos interessados. Fim desse prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Então, mas preste atenção, isso era porque os processos eram físicos, né, pessoal? E aí o próprio processo era entregue nas mãos de quem iniciou aquele procedimento para a produção antecipada de uma prova. Então era assim, depois que produzia a prova, ficava 1 mês no cartório esperando, para eventualmente quem quiser tirar cópia, a outra parte quer ter acesso, vai dar 1 mês para isso. Depois de passado 1 mês, o que se fazia? Pegava, fechava, entregava na mão de quem pediu a produção antecipada de prova. Eu tinha ali um documento, aquela prova que eu tanto quis produzir, para verificar o que eu vou fazer. Vou ajuizar ação, vou fazer um acordo, vou verificar o que está acontecendo aqui, porque fica comigo. Hoje, é tudo eletrônico, né, gente? Facilita bastante. Até mesmo eventual cópia fica muito mais fácil, é só baixar o processo. Mas nós temos que lembrar que ainda existem comarcas que não têm totalmente estabelecido o PJE. Eu não consigo lembrar um aqui que hoje não tenha processo eletrônico. Mas o Brasil é muito grande, existem muitas desigualdades regionais no Brasil, eu não posso dar certeza que hoje ainda não exista processo físico no Brasil. Se existir, o artigo 383 já está deixando claro como é que é o procedimento depois de produzida a prova. Fica 1 mês lá para as pessoas tirarem cópia, caso queiram, depois entrega nas mãos de quem pediu aquela produção antecipada de prova. Tranquilo? Maravilha. Vamos começar, então, agora a tratar de provas mesmo, nas espécies de prova. Porque lá no último encontro, já faz um tempo, né, pessoal? Estava falando com a Camila aqui, que já faz um tempo que a gente não tem aula, né, minha amiga? É muito tempo. Acho que é 3 semanas ou 4, né? Eu acho que é quase 1 mês, sabe por quê? Porque nossas aulas caem segunda, eu acho que foi Dia dos Mortos, aí depois teve semana de prova, e a prova deu probleminha, foi na outra semana também. Como nossa aula é só segunda, não tivemos as aulas. Só que, quando a gente estava tendo aula teórica, a gente estava falando de teoria geral da prova. Vocês lembram disso? A gente falou, é destinada ao juiz, qual o objetivo da prova, maravilha. Nós agora vamos começar a tratar de provas em espécie, prova por prova. Nós vamos começar falando, é rápido, mas é muito importante, a questão que envolve a ata notorial. Uma prova, Eduardo, é uma prova, a ata notorial. Está lá no artigo 384 do CPC, está aí na telinha para você já, tá bom? O que fala lá no 384? Fala assim, a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. No parágrafo único fala que os dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notorial. O que é a ata notorial? Vocês tiveram contato com cartório, pessoal? Sim ou não? Eu tive, prof, mas se você falar, especifica para mim, eu não sei te falar. Tem vários cartórios, né, Ida? Cartório de jurídica, de registro, cartório de elaboração de escritura, de versão. O cartório de notas, onde, por exemplo, você faz escrituras, procuração, conhece FIVA. Sabe esse cartório? Sim. Por exemplo, a gente tem 3 cartórios de notas. 2 ficam na rua Doutor Veloso, um de frente ao outro, o primeiro e o terceiro, e o segundo de notas fica aqui naquela rotatóriazinha da prefeitura. Sabe? Ele é o terceiro, prof? Tá. Não, lá é o segundo. Segundo de notas. Ele é o terceiro. Não, o primeiro e terceiro, eles ficam na Doutor Veloso. Não tem o estacionamento. Eu achei que o primeiro e segundo era lá no Doutor Veloso e aquele outro era o terceiro. Aquele é o primeiro, o que fica ao lado do estacionamento, o terceiro fica em frente. E o segundo, notas, fica lá nessa rotatória.
Ok. Cartório de notas em multos claros. E uma das coisas que se faz lá é documentar que existe um determinado fato, um determinado documento, e qual a vantagem da ata notarial. Ela, Ah, sim, você explicou, prof, tá certo. Quando acontece um fato. exatamente, e eu usei Isso. recentemente, Agora voltou. eu usei num processo de um cliente, como é que foi? A parte contrária falou assim, não existe documento nenhum que comprova que que eu sabia, que eu tinha assinado que determinada situação aconteceu. E eu falei, ué, meu Deus, existe documento sim, porque tem no processo. Só que eu notei que no processo estava meio cortado. Sabe o que eu fiz? Peguei esse documento. Eu não podia juntar ele. Mas aí eu fui ao cartório e falei, tabeliã, tá vendo esse documento aqui? Faz uma ata aí falando que ele existe. Ela não vai falar se está certo ou se está errado, ela só vai falar assim. Eduardo Henrique Silveira Ferreira veio ao cartório hoje, dia 9 de novembro de 2020, 9 horas e 54 minutos, me entregou o documento X. Aí ela vai e coloca uma cópia lá dentro da ata notarial. E é um documento que comprova aí, que fala isso, isso, isso. Acabou. Ela não vai falar se está certo, se está errado, ela só vai falar o que ela está vendo. Isso é interessante? Demais. Sabe onde também eu peço muita ata notarial? Redes sociais. Para evitar que você distribua uma ação e a pessoa pague as redes sociais, Hum. vamos imaginar, você está nas redes sociais ostentando que tem uma vida, um padrão de vida elevadíssimo. E no processo você está falando que você não tem nada. O que eu faço, Ita? Vou lá na sua rede social, peço ao tabelião para entrar na sua rede social, e aí ele vai printar e vai fazer uma ata confirmando que naquele dia e naquela hora, aquela postagem estava no Instagram, no Facebook. Hoje, vocês acreditam que eu faço isso? Nossa, professor. Mas por Deus quê? me livre de você, viu? Santo Deus. Fala, assim, Você não quer me contratar, não, prof? fala assim, sangue de Jesus tem poder, É é FBI puro. isso. E deixa eu te falar, mas é um excesso de zelo. Por quê, Ita? Vamos imaginar que você apague. E aí? Mas o pessoal faz muito isso, prof. Mas quando você apaga e eu tenho um documento do cartório, aquilo presume que tem boa fé. Uhum, certo, tô entendendo. Então, tá válido. Mesmo se você apagar, já não tem jeito mais. Entendeu? Certo. Não, eu Uhum. fui lá, printei, fui lá no cartório, fiz. Maravilha. Eu tive um caso mesmo, que por WhatsApp, a parte contrária pediu desculpas, falou que miscigenação, que estava defendendo, mas que ele sabia que ele tinha errado. Sabe o que eu fiz? Peguei o WhatsApp do meu cliente, fui ao cartório e fizemos uma ata notarial confirmando que aquela conversa existiu. O telefone tal dia, tal horário, juntei no processo. E aí Muito bom. ela ficou desesperada. Mas é porque nós temos que saber utilizar os mecanismos processuais que são nos disponibilizados, concordam comigo? E a ata Uhum. notarial é uma de extrema relevância que muitos esquecem que existe. Então, por menor que seja, que é só um artigo, é de extrema relevância. Combinado? Certo. Vamos entender a ata notarial? Podemos passar? Podemos. Podemos, Camila, também? Só uma dúvida. Pode falar, minha amiga. Se eu não levasse no cartório, não teria o mesmo valor do Repete, processo? por favor, Camila. Se eu não levasse, igual para você falar, as fotos, a conversa lá no cartório para registrar, não teria o mesmo valor? Ou só agrega mais no... Teria um valor, Camila, mas você concorda comigo que quando vem documentado isso pelo cartório, dá um peso ainda maior? Porque mesmo que você apague, Isso, é isso que eu estava... eu vou estar com o documento lá, maravilha. Mas quando eu tenho uma ata notarial, foi um tabelião, não foi uma pessoa imparcial, não foi uma pessoa que foi imparcial, é um amigo meu, não, foi um representante da administração que analisou e verificou que aquilo verdadeiramente aconteceu. Ele não é a favor ou contra a minha pessoa, ele só está ali falando assim, sabe, eu vi e é verdade. Camila, tem um peso muito maior. Concorda comigo? Então, pode. Ah,
Sim, não, é porque todo mundo fala assim, prova, mas nunca tinha falado da ata, né? Pelo menos eu não tinha esse conhecimento. Aí a gente tem na cabeça, né, que era só tirar os prints ou... Só que tem um detalhe, você não usa isso em todo o processo, sabe por quê? Por causa disso. Acho que a cada página é R$50. Você não são mais graves, questões de valor maior, entende? Porque realmente não fica barato se você for fazer um tutorial de tudo. Tranquilo? Conseguiu entender? Tranquilo. Maravilha. Obrigada. Muito interessante. Vamos lá, seguindo. Vamos falar de outro. Depoimento pessoal. Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá. Estamos falando das provas, cada um dos seus detalhes. Lá no depoimento pessoal, está lá do 385 ao 388. O 385 está aí no o caput está aí para vocês no chat, fala assim, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz ordená-la de ofício. Então, primeiro detalhe, depoimento da parte, quem pode pedir? Uma parte pode pedir da outra. Eu, como advogado no processo civil, eu não posso pedir o depoimento do meu cliente. No processo criminal, isso é aceitado. É permitido. No civil, não. Eu só posso pedir o depoimento da parte contrária. E também, o próprio artigo 385 está falando para a gente o quê? Também o juiz pode, de ofício, se ele ficou com alguma dúvida, pedir o depoimento de uma determinada parte. Tá bom? Então, deixa claro, depoimento pessoal eu não posso pedir do meu cliente, só posso pedir da outra parte. Tá bom? O parágrafo primeiro, que também está aí na telinha para vocês no chat, deixa claro para a gente que se a parte pessoalmente foi intimada para prestar depoimento pessoal e sendo advertida da pena de confesso, não comparecer, ou comparecendo, se recusar a depor, o juiz vai aplicar a pena de confissão. Daqui a pouco nós vamos falar o que é confissão, mas só deixa isso claro. Intimei a parte para vir numa audiência de instrução e julgamento para fazer o depoimento. Ela não foi? Já tinha o conhecimento que tinha que depor. Não foi? Ou chegou lá e não quis depor? O juiz vai aplicar a pena de confissão. Confissão, daqui a pouco a gente vai falar, mas deixar só claro isso, tá bom? É importante deixar claro, que o parágrafo 2º já informa, que é vedado a quem ainda não depôs assistir o interrogatório da outra parte. Normalmente, quem depõe primeiro é o autor, depois o réu. Enquanto o autor está depondo, o réu tem que sair da sala de audiência. Por quê? Porque o objetivo do depoimento da parte é realmente o juiz verificar o que as partes têm a dizer. E se eu sou o réu e estou escutando tudo, imagina, a Camila é a autora, eu estou escutando todo o depoimento de Camila, eu vou falar tudo de acordo com o que Camila está falando, e as coisas que eu ia falar que iam me prejudicar, eu não vou falar. Como eu não vou estar ouvindo o que a Camila está dizendo, não estou lá escutando, na hora que eu chegar e for perguntado, o juiz consegue verdadeiramente extrair daquela parte uma resposta que é verdadeira, que busque pelo menos ser verdadeira em relação àquele caso. Tá bom? No que diz respeito ainda ao depoimento pessoal, ainda no artigo 385, o parágrafo 3º fala que esse depoimento pessoal da parte que residia em uma comarca, seção ou subseção judiciária diversa de onde tramita o processo, pode ser colhido por meio de videoconferência ou de outro recurso tecnológico de transmissão, som e imagens em tempo real, o que podendo ocorrer, inclusive, durante a realização da própria AIJ. Antigamente, isso tinha sido... Ô, prof, foi igual daquela menina que fez o depoimento e o juiz pediu para ela virar a câmera dela? Você está falando de uma vez que foi gravada, né? Isso. Hoje, Ita, depois da pandemia, ainda mais, ficou mais fácil de fazer isso. Porque antes tinha muito questionamento, né? Como é que vai fazer? Hoje, até pela necessidade que a pandemia nos ocasionou, as audiências estão acontecendo de forma virtual. Semana passada eu tive uma audiência virtual, eu e minha cliente no meu escritório, o juiz no fórum, as testemunhas no fórum, o advogado da outra parte no escritório dele, a outra parte na casa dele. Então, hoje já ficou mais possível se cumprir o que está aí no parágrafo 3º.
Aí imagina que o processo seu, Ita, está lá em São José do Rio Preto, em São Paulo. E aí que é o depoimento seu. E você está sem dinheiro em São José do Rio Preto. Aí você não tem dinheiro para ir. Você não vai. Você vai ser penalizada? Claro que não. Você pode virar e falar assim, em respeito ao que está aí no artigo 300, perdão, e 85, parágrafo 3º, eu tenho direito de ser escutado aqui em modos claros. Nós vamos fazer uma gravação, nem que eu vá ao fórum, alguma coisa assim, mas vai ser feito por outro mecanismo tecnológico. Hoje, as audiências virtuais facilitaram muito isso. Tá bom? Maravilha. No que diz respeito ainda à questão do depoimento, pessoal, o artigo 386 fala para a gente que quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe foi perguntado ou empregar evasivas, tentar fugir da resposta, o juiz vai apreciar as demais circunstâncias e elementos de prova, declarando na sentença se houve a recusa da parte de depor. Porque quando a parte está depondo, ela tem que estar lá falando que ela tem conhecimento. Lógico, se ela não conhece o que está sendo perguntado, ela tem que falar, eu não sei. Aí não tem como eu inventar. Mas se o juiz nota que ela está tentando fugir ou mentir, isso vai ser algo que o juiz vai analisar quando estiver dando a sentença. Tá bom? Em relação aqui ao depoimento da parte, a parte vai responder pessoalmente sobre aqueles fatos que foram articulados, não podendo levar escritos, preparados, ou mesmo textos já com respostas, permitindo, inclusive, ao juiz, claro, dar acesso à parte a eventuais notas breves, para se dar algum tipo de esclarecimento sobre aquilo que está sendo perguntado. Lembrem-se, cuidado, nós estamos falando aqui de processo civil. Lá no processo penal é diferente, tem algumas peculiaridades. Igual, por exemplo, alguns me falaram daquela audiência que teve do Lula, aquela questão da Lava Jato, ele olhava papéis. Gente, processo penal tem toda uma caminhada diferente. Ah, mas eu sei que agora, outra polêmica, aquela questão do Bolsonaro, vai depor, vai ser um depoimento por escrito. Ele é o presidente da República. Então, existem especialidades. A regra é que não vai levar nenhum documento e tem que falar a própria parte que vai falar, vai sobre aquelas questões que ali estão sendo perguntadas, tá bom? Só que tem um detalhe. O autor ou o réu, quando eles vêm depor, eles têm uma proteção, por assim dizer. E ela está lá no 388. Ela traz para a gente as hipóteses em que a parte não é obrigada a depor. E olha que interessante, é uma garantia. São 4 situações aí expressamente previstas. Primeiro, quando se tratar de fatos criminosos ou todos que lhe forem imputados. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Então, se eu estou questionando, por exemplo, que a Camila, que a Ita, estão questionando uma coisa que é criminosa, vocês podem simplesmente virar e falar assim, excelência, sobre isso eu não vou me manifestar, que é uma questão criminosa ou torpe que está sendo imputada a mim, eu não vou produzir prova para a minha pessoa. É a primeira hipótese. Segunda situação em que eu não sou, como parte, obrigado a depor. Situação cujo respeito por estado ou profissão eu devo guardar sigilo. Um padre, um advogado, a título de exemplo, um psicólogo, psiquiatra, ele, por questão do sigilo profissional, ele não pode ficar externando as questões. É uma situação, então, que eu tenho essa proteção, que eu não preciso depor. Terceira situação, acerca das quais não posso responder sem desonra própria, do seu cônjuge, seu companheiro, ou de parente em grau sucessivo. Alguma situação que vai desabonar, descreditar vocês, os familiares, você também tem direito a não se manifestar. Como também, o inciso 4 fala, as questões que colocam em perigo de vida o depoente ou as pessoas que estão lá no inciso 3º. Cônjuge, companheiro, parente em grau sucessivo. Ah, você fala um depoimento que vai colocar em risco sua vida. A vida do seu esposo, do sua esposa, do seu filho. Opa, eu não preciso ser obrigado a falar, não. Tá bom? Só que nessas situações, existe uma hipótese em que eu não posso tentar me resguardar aqui com o 388. Então, está aí no parágrafo único. O que ele fala para a gente? Essa disposição do 388 não se aplica às ações de Estado e família. Então, coloca um asterisco aí. Quando é questão de Estado, quando é questão de família, essas exceções em que eu não sou obrigado a depor do 388, não
se aplica. Tranquilo? Show de bola! Vimos produção antecipada de provas. Vimos ata notarial. Vimos depoimento pessoal. Conforme a gente combinou, falta o quarto ponto para a gente tratar nesse encontro. Da confissão. Meu Deus. Alguém aqui já escutou falar de confissão? Sim ou não? Ah, eu confesso, professor. A gente já escutou. O que é confessar? O que vocês acham? Eu não confesso nada, eu não vou afirmar nada que eu fiz. É isso aí, Ita. Você confessa? Jamais. Não sei nem o que você está falando. Para confessar, a gente tem que ter muita cautela. Mas aqui, no processo, a confissão, você vai achar a partir do artigo 389. E já está aí na telinha para vocês. O que fala lá para a gente? A confissão pode ser judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao seu adversário. Vocês lembram que eu falei que a parte mandou mensagem no WhatsApp falando que estava defendendo, mas ela sabia que ela estava errada? Que eu fui lá no cartório? O que é isso? Uma confissão extrajudicial. Confissão é quando você assume algo que é benéfico para o seu adversário, prejudicial para você. Isso é confissão. Ela pode ser feita na modalidade judicial ou mesmo extrajudicialmente. Tranquilo? E tem validade. Tá bom? No que diz respeito aqui à confissão, o artigo 390 fala que a confissão judicial ela pode ser espontânea ou provocada. Meu Deus. Como é que eu sei o que é um e o que é o outro? Os parágrafos explicam para a gente. O parágrafo primeiro fala que a confissão espontânea ela pode ser feita pela própria parte ou por seu representante com poderes especiais. A parte chega lá e fala, eu confesso que realmente estava naquele local em que a Camila falou que eu estava. Confessei. Ou então o representante com poderes vira e fala, excelência, eu tenho poderes para representar aqui a Ita e confesso que a Ita realmente assinou o contrato. Opa! Essa é uma confissão espontânea. Mas também, na confissão judicial, a extrajudicial não, a judicial sim, se permite a confissão provocada. E o parágrafo 2º fala para a gente o que seria essa confissão provocada. A confissão provocada considerada o termo de depoimento pessoal. O que é isso? Eu vou te fazendo perguntas, por exemplo, Ita, eu estou te perguntando aqui na audiência, perguntando, logo você tomou um susto. Você confessou. Ou então o juiz foi te perguntando, que você tomou um susto. Confessou. Isso é uma confissão provocada. Através das perguntas que foram feitas no depoimento, você confessou uma determinada situação. E aquilo vai ser documentado, registrado na ata, e por óbvio vai ser benéfico para o seu adversário e não tão interessante para você. Tá bom? Perfeito. Só que não é só isso não, gente. Porque o artigo 391, ele já vem colocando para a gente que a confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. Vamos imaginar que tem mais de um réu, mais de um autor. E aí, somente, vamos dizer, Camila, Ita e Eduardo são os réus. E no meio da audiência, eu, Eduardo, confessei. Em relação à minha pessoa no processo, aquela confissão vai ser prejudicial, vai me prejudicar. Mas em relação a Ita, em relação a Camila, em regra, não vai prejudicar. Tranquilo? Então, parágrafo único do artigo 391 fala para a gente. As ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime de comunhão patrimonial for de separação absoluta de bens. Só uma observação específica. Imagina, eu e a Camila somos casados. E aí eu confesso que eu estou devendo o item que o imóvel é dela. Camila vira e fala, Maria, você está doido? Você pode estar confessando sua parte, a minha não. Então, a confissão, quando se tratar de bens imóveis ou de direitos reais de bens imóveis, quando é de um casal, os dois do casal têm que estar confessando. Se somente um confessar, não tem validade. Tranquilo? Maravilha. Meus amigos,
minhas amigas, vem falar o quê? Não vale como confissão a admissão em juízo de fato relativo a direitos indisponíveis. Meu Deus! O 392 ainda tem 2 parágrafos, colocando na tela aí para vocês. Primeiro, fala que a confissão é ineficaz, se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se refere os fatos complicados. E o parágrafo segundo fala que a confissão feita por um representante somente será eficaz nos limites em que este poder vincular a sua representação. O que quer dizer isso? Questões que são indisponíveis, questões que realmente não se tem uma possibilidade de expor. Exemplo, eu confesso que eu vendi minha vida para a Ita, e vendi minha alma para a Camila. Ué, como é que você vai vender? Ou então, confesso que eu vendi meu nome, Eduardo Henrique Silveira Ferreira, para a Camila. Ué, não tem como não. Eu confesso que eu vendi minha paternidade. Meu pai agora vai ser pai da Camila. Minha mãe vai ser mãe da Ita. Ué, que isso, gente? Questões que são indisponíveis, não adianta ser confessar, não tem verdade. Porque o próprio não fala, situações que são indisponíveis. Então, eu também não posso confessar. Tá bom? Só que a confissão é algo muito sério. Por quê? Lá no 393, que também está na tela para vocês, deixa claro, a confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorrer de erro, de fato, ou mesmo de coação. Mas a regra geral é que a confissão ela é irrevogável. Uma vez que você confessou, não tem como voltar para trás. Salvo se você conseguir buscar a anulação dela, provando que você foi induzido, ou você foi levado à confusão, estava pelo erro, confessou algo sem saber, ou que você foi coagido, por exemplo, te ameacei. Eita, vai lá e confessa isso, senão eu vou te matar. Camila, se você não confessar isso, eu mato sua família. Aí não. Se existe coação ou erro, há possibilidade de se pedir anulação. Mas a regra é que a confissão é irrevogável. O parágrafo único do 393, como vocês já notam aí na tela, fala que a legitimidade dessa ação prevista é exclusiva do conflitente e pode ser transferida a seus herdeiros até a falecer após a propositura. Que ação é essa? A ação para tentar anular eventual confissão. É somente a pessoa que confessou ou da família dele, porque pode ser que está gerando reflexo, mas aí é no caso daquela pessoa que confessou ter morrido. Tá bom? No que diz respeito ainda à confissão, vocês lembram que tem a confissão extrajudicial, né? Além da judicial. E lá no 394, fala para a gente que a confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exige a prova literal. Se for exigir que tem uma outra prova escrita, documentada, material, a prova oral, ela pode ser sim uma confissão. Por exemplo, muitas vezes eu utilizo de provas orais produzidas, confessando, através de áudio de WhatsApp. Vocês acreditam? Eu pego o áudio e junto no processo. Fala assim, você está confessando. Existe, mas aqui tem um áudio confessando. Tranquilo? E é algo muito sério. Em relação ainda à confissão, e para fechar essa nossa caminhada no primeiro horário, o 395 fala para a gente que a confissão, em regra, ela é indivisível. Não podendo a parte que quiser invocar como prova, aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitar no que lhe for desfavorável. Por isso, essa divisão ela não pode ser feita, salvo tiver fatos novos, e também capaz de constituir um fundamento para a defesa de direito material ou mesmo de reconvenção. O que está deixando claro aqui? Você quer usar a confissão da outra parte, você tem que usar ela toda. Mas tem uma parte que ele fala algo que é benéfico à minha pessoa, mas tem outra que não é tão benéfica. Então eu não quero usar eu quero usar só a parte que é benéfica. Não. Se for usar a confissão, vai usar ela inteira. Seja as coisas que são favoráveis a você, quanto as questões que são desfavoráveis. Então, por isso, o advogado tem que ter muita cautela, verificar se realmente é interessante aquela confissão ser utilizada, porque tem hora que vai se utilizar pensando que vai ser só benéfico e, no final, pode gerar maiores prejuízos, porque gera maior desgaste, e isso, por consequência,
diminuição de êxito daquele caso que você está defendendo seu cliente, tá bom? Então, em relação à confissão, tem essas peculiaridades. Minhas amigas, quero saber aqui, em relação a esse primeiro encontro, esses dois primeiros horários de hoje, conseguimos entender a produção antecipada de prova, a ata notorial, o depoimento de aplicação? Tranquilo, prof. Tranquilo? E Camila, ficou alguma dúvida? Tranquilo. Não. Maravilha, então. Deixa eu só encerrar a gravação, eu volto aqui para falar com vocês. Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado pela sua participação aqui comigo. Se puder ouvir. Um grande abraço, até a próxima.